Graça e paz, igreja, sejam bem-vindos, a mais um culto de oração. Eu espero que os irmãos estejam aí disponíveis, para nós juntos, refletirmos, sobre a palavra do Senhor. Então, que possamos, estar com a mente, ligada no céu e que possamos juntos, compartilhar, o que Deus tem para cada um dos nossos irmãos. Então, eu trago a seguinte reflexão, Qual é a importância do culto de oração? Para que serve o culto de oração? Será que depois que eu alcanço a minha graça, eu não preciso mais ir para o culto de oração? Então, foi alguma coisa que eu comecei a pensar e analisar, e trago para a minha vivência, e decidi também compartilhar isso com os irmãos, amém? Então, mas antes eu queria trazer, um momento de oração, com dois propósitos, o primeiro propósito é sobre restauração de lares, a gente tem visto, eu tenho visto algumas reportagens e alguns artigos falando sobre essa questão da pandemia, em que as pessoas ficaram em quarentena em casa, em muitos lares, filho, esposa, marido. Então, a gente tem visto alguns conflitos dentro de lares. E não falo só em relação marido e mulher, mas irmãos dentro de casa, pais e filhos. Então, assim, que haja uma reestruturação desses lares, Então, a gente vai fazer o primeiro momento de oração por essa restauração de lares. E em seguida, a gente vai estar orando, pelo retorno do culto. Então, o retorno do culto físico, onde a gente vai poder presencialmente estar dentro do templo. Então, vamos fazer esses dois momentos de oração, e em seguida a gente vai continuar a nossa reflexão. Oremos. Santo Deus, Pai que está no céu, nesse momento, Senhor Jesus Cristo, te apresentamos, ó Pai, todos os nossos pecados, todas as nossas falhas, Pai eterno, todas as nossas omissões, Pai eterno, que seja colocada no teu trono, Senhor Jesus Cristo, para que o Senhor possa, Senhor Jesus Cristo, nos perdoar, Pai, nos livrar e que possamos nunca mais, Pai, cometermos as transgressões dos nossos erros, Pai, que o Senhor possa estar nos guiando, nos orientando, nos alertando, Pai eterno, para sermos assertivos, Pai, naquilo que o Senhor tem nos conduzido, Pai. Te agradecemos por tudo que Tu és em nossas vidas, Pai. Rogamos graça, Senhor, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, Senhor Jesus Cristo, que é sem fim, Pai. E é diante dessa misericórdia, Pai eterno, que apresentamos ao Senhor cada lar, Senhor Jesus Cristo, desestruturado, Pai, diante desse momento de pandemia, de quarentena, de isolamento, Senhor, social, Pai eterno. Sabemos que somos seres diferentes, cada um com sua opinião, cada um, Senhor Jesus Cristo, com a sua personalidade, Senhor Jesus Cristo, mas que o Senhor possa, Senhor, fazer de personalidades diferentes a fusão, Senhor, de união de uma família, Pai. Que o Senhor esteja restaurando cada lar, cada amizade entre irmãos, Senhor Jesus Cristo, cada respeito de pai para filho, de filho para pai, cada respeito de um marido para a esposa, da esposa para o marido, Senhor Jesus Cristo, que o Senhor esteja restaurando, Pai, cada casa, Senhor Jesus Cristo. Vai lá, Pai eterno. Sabemos que a família é um propósito Teu, Senhor Jesus Cristo, e que possamos, Senhor Jesus Cristo, abrir mão de algumas coisas, Pai, para que haja conciliamento dentro de cada lar, Senhor. Te agradecemos, Senhor Jesus Cristo, pelos lares que não foram abalados, e que esses lares que não foram abalados, Senhor, sejam, Senhor, esteios, sejam orientadores de lares que foram abalados, Pai eterno. Renova cada lar em nome de Cristo Jesus, Pai. Te pedimos também, Pai, nesse momento, Pai eterno, a Tua graça e a Tua misericórdia sobre o retorno, Senhor Jesus Cristo, dos nossos cultos físicos, Pai. Que cada um, Senhor Jesus Cristo, saiba, Pai eterno, que estamos diante, Pai, de uma eminente, de uma doença ainda existente, Senhor. Então, que o Senhor possa, nesse momento, Pai eterno, dar aos irmãos direcionamento, Senhor, que possa, Senhor Jesus Cristo, ter estratégias, Pai, que possamos ser zelosos, cautelosos, Pai eterno, que sejamos também compreensivos, Pai eterno, que
possamos, Senhor Jesus Cristo, fazer tudo conforme a ordenância humana, Pai, sabendo que Tu, Senhor, é protetor de todas as coisas, Pai, mas que possamos, Senhor Jesus Cristo, ter essa compreensão, Senhor Jesus Cristo. Abençoa, Senhor, o retorno de cada culto, não apenas do culto da EPM, mas o culto aonde quer que seja, em qualquer parte do mundo, Pai. Sede com cada pastor, com cada líder, Senhor Jesus Cristo, que possamos gradativamente, Senhor Jesus Cristo, chegar no propósito de encher a Tua casa, Pai. Mas com todo cuidado, com toda a cautela, Pai. Ministra, Pai, com sabedoria, cada uma da diretoria, Senhor, cada um da diretoria, que cada um seja instruído, que tudo seja feito conforme a Tua vontade e conforme o Teu querer, Pai. Continua nos abençoando, continua abençoando ricamente a IPM, é o que te pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Me encontrou onde a graça as feridas curou, da lama me tirou, na rocha me firmou, seu nome me entregou, salvou meu coração, me ergueu, minha vida proclama a sua glória, e de pé, hoje sem medo posso cantar. Da lama me tirou, na rocha me firmou, seu nome me entregou, salvou meu coração. Preciso me renderei. Eu sou teu e eternamente te adorarei. Estava em pedaços e mesmo assim me amou. Sua graça me abraçou, meu pecado apagou. Derrotou toda a morte, me livrou, enfim, da vergonha e da dor. O véu ele rasgou, a tumba se abriu, Jesus se levantou e em seus braços estou. Preciso me renderei. Eu sou teu e eternamente te adorarei. Estava em pedaços e mesmo assim me amou. Sua graça me abraçou, meu pecado apagou. Perdoado sou, sua
sobre a morte triunfou. E aí a gente volta, né, a pensar, né, na reflexão inicial. Para que serve o culto de oração? Depois que eu alcanço a minha graça, eu preciso ir para o culto de oração? Afinal de contas, aquilo que eu almejava, um emprego, um filho, ou seja lá o que for, já foi alcançado. Então, eu vou fazer o que no culto de oração, né? Vou dar espaço para o outro ir, então eu não preciso ir mais para o culto de oração. Então me veio, né, no coração essa pergunta, esse questionamento, né? Então aí a gente vai olhando, pesquisando, vendo alguns textos, né? E aí, além de vários pontos, né, a gente começa a pensar, eu dei ênfase, na verdade, a 3 pontos que eu achei super importantes, né? Primeiro é a nossa validação de fé. E segundo ponto seria, então, a confissão dos nossos pecados. E terceiro, e não mais importante, mas muito importante, é a questão da comunhão e a questão do zelo, do cuidado com o outro. Então eu convido aos irmãos para nesse momento estar abrindo suas Bíblias em Romanos 8, 26 e 27. Então os irmãos já estão aí a posto com suas Bíblias, Romanos 26 e 27. Amém? Todos os irmãos encontraram Romanos 8, 26 e 27. Leamos a palavra do Senhor. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E é aquele que sonda os corações, sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele interceda pelos santos. Então assim, o Espírito Santo, né, tem nos conduzido, né? O Espírito Santo é o nosso maior, na verdade, o nosso maior orientador. Mas cabe a gente permitir que o Espírito Santo, né, nos conduza. Então, assim, eu vejo, Ele sonda os nossos corações, Ele sabe, né? Então, assim, antes de eu pensar, então Ele já sabia lá no meu coração quais era a minha vontade, né? Será que a minha vontade é só minha, é vinda do Espírito Santo, né? Então a gente tem que ter muito cuidado, né? Aí, Adriana, quais os propósitos de Deus para a sua vida? Tem que ter muito cuidado, filtrar se é propósito de Deus para a minha vida ou se é um desejo realmente do meu coração. Então, o culto de oração, ele vai trazendo uma intimidade muito grande, uma relação íntima. Porque uma coisa é você conhecer a Jesus, uma coisa é você conhecer que existe um Deus, outra coisa é você ter intimidade com Deus, né? Hoje, pelo menos na nossa sociedade, a maioria das pessoas já ouviram falar de Deus, talvez não conheça, mas muitas vezes a pessoa está com um crucifixo ou com um nome, né, pendurado, um brinco, um anel, às vezes até uma tatuagem, né? Jesus, né? Mas qual é o tipo de relação? Eu penso muito assim na questão de amizade, né? Você está dentro na escola, na faculdade, você conhece
várias pessoas, mas quais as pessoas que você realmente senta, conversa, que quase todos os dias você tem um assunto, que você acaba abrindo coisas da sua vida particular para essa pessoa, e essa pessoa acaba também passando para você as suas coisas particulares, né? A mesma coisa é a nossa relação com Jesus, com Deus, né? A gente conhece, mas qual é o grau de intimidade? Quantas vezes eu paro para conversar com esse Deus, né? Então a gente vai criando a questão de laço, de intimidade, de conhecer realmente, de ser íntimo desse Deus, né? Então é importante, uma das importâncias é você realmente estreitar o teu laço de amizade com Jesus Cristo, né? E a questão da validação de fé. A gente vai ver lá em 1 João 5,14, fala o seguinte: e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Gente, isso é validação de fé. Se a gente é muito louco, né? As pessoas dizem que, né, o evangelho é uma coisa muito louca, porque a gente nunca viu, nunca tocou, né? E a gente entrega a nossa vida, os nossos propósitos, os nossos sonhos, né? As nossas ansiedades, né? As nossas vontades, né? Na mão daquele que a gente não tocou, porque nós como ser humano somos muito palpáveis, a gente quer ver, né? Nem que seja não tocar, mas numa reação da face, né? A gente falar com o outro, a gente quer saber se o outro está gostando ou não do assunto, então a gente vê gestos, fala. Então assim, imagine você entregar sua vida, seus propósitos. Eu quero fazer faculdade disso, eu quero ter tantos filhos, eu quero ter uma empresa, você entregar isso para um ser que você não está tocando, nem está vendo a face dele. Então é uma validação de fé. Você está colocando o teu propósito na mão de uma pessoa que você não está vendo fisicamente, mas a partir do momento, né, aquilo que eu falei no início, a partir do momento que há uma relação de estreitamento, né, de busca, de oração, né, de consagração, né, aí você passa a enxergar esse Deus, né? Parece meio doido isso, mas assim, você começa a enxergar um Deus, né, que embora muitas pessoas não enxerguem, mas você começa a ouvi-lo, a sentir, a ver qual realmente são os sonhos, os projetos dele, e fazer com que esses sonhos e projetos virem seus também. Então, isso é uma validação de fé, é você validando a tua fé, você validando, olha, eu realmente acredito nesse Deus, eu não faço nada, eu não participo de nada, se eu não colocar meus projetos, minhas ações no altar. Então, tudo isso é uma questão de validação de fé, né? Então, é importante a gente manter essa relação para que a gente valide constantemente a nossa fé e a gente não deixe o hábito de tudo que a gente for fazer, colocar nos pés do Senhor e entregá-lo para que venha a resposta se aquela decisão ou aquele projeto realmente vem do coração do Pai, porque o que Ele quer para a gente sempre é o melhor. E outro ponto, o segundo ponto que eu enxergo também, é a confissão dos nossos pecados. É a gente reconhecer que a gente é falho, que a gente é pecador, né? Não só a gente, mas que o outro também, mas sem aquele poder de julgamento, né? Mas sim com um poder de ajuda, né? Então, a gente tem que reconhecer nossos pecados, nossas falhas, nossas transgressões, pedir misericórdia ao Senhor, né, pelas nossas transgressões. Então que é um momento também, um culto de oração também, é um momento da gente entregar ao Senhor e pedir: Senhor, me molda, Senhor, me refaz o vaso novamente, né? Me dá uma nova estrutura de vida, Pai, eu não quero viver desse jeito, porque nós reconhecemos, nós sabemos quando a gente erra, quando a gente peca, quando a gente comete algum delito fora daquilo que o Senhor, né, pré-estabeleceu na sua palavra. Então a gente percebe isso, a gente sabe disso. Então nada mais justo do
que a gente reconhecer esse erro e tentar corrigi-lo, né? E reconhecer os nossos erros e também não subjugar os erros dos outros. Porque nós também somos falhos, né? Nós também cometemos o nosso erro, né? Não vamos botar na balança quem está pecando mais, e sim ajudar, né? Poxa, eu tenho minhas falhas, eu tenho meus pecados, eu tenho as minhas transgressões. Se fulano tem, vamos orar, vamos interceder, né? Não colocar em balança, né? Então, um dos pontos importantes também que a gente valida o culto de oração, que a gente vê a importância do culto de oração, é você reconhecer os seus pecados, as suas transgressões, né? E aí a gente vê lá em Tiago 5,16, Tiago 5,16, confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai um pelos outros para seres curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica dos justos. Então, que possamos ser justos, né? Que possamos ser santos, que possamos ser limpos, né? Então, como é esse processo de ser santo? É realmente viver numa vida de, olha, Senhor, eu errei, eu pequei, eu não quero cometer mais. E aí a gente vai galgando isso, porque a súplica do justo fazem muito em seus efeitos. Então, que possamos ter essa questão de confessar os nossos pecados, que possamos dizer, Senhor, tem misericórdia de mim, pedir misericórdia ao Senhor, né? E o culto de oração, entre outros, até dentro do seu quarto ou em qualquer outro momento, ele também tem essa função, dentre várias funções, que a partir do momento em que você começa a se relacionar, a se dedicar ao culto, seja ele de oração, seja ele da escola dominical, você começa a descobrir um novo mundo, uma nova relação com Deus, né? E partindo desse versículo de Tiago 5,16, a gente já encontra aí a questão do encorajamento uns dos outros, que é o terceiro ponto, né, que eu observei também. A questão de encorajar, né, para que o outro suporte, né, as suas adversidades, para que o outro realmente não se sinta constrangido por nós, né, porque errou. A gente, no máximo se a gente errou, tem que ser constrangido, se sentir constrangido diante do Pai, porque Ele nos deu vida em abundância, nos deu discernimento, nos deu livre-arbítrio, né? E mesmo assim a gente transgrediu. Então a gente realmente tem que se envergonhar diante do Pai e pedir graça, misericórdia, Senhor, me perdoa, mas não diante dos outros, né? Não diante do olhar do nosso irmão. O olhar do nosso irmão tem que ser misericordioso, tem que ser de zelo, de cuidado, né? Então, que a gente possa, né, ser encorajador um do outro. Então, no culto de oração, né, a gente percebe, quem vai muito, né, a irmã Cleide tem uma dinâmica fabulosa, cada sexta-feira ela traz uma dinâmica, né, muito gostosa, de relação, de abraço, de orar um pelo outro, de segurar na mão em grupo, né, de, olha, é como se a gente segurasse na mão do irmão, assim, olha, eu estou aqui, né, eu não preciso nem saber o teu problema, porque o teu problema o Senhor já conhece. Eu não preciso saber quais são os teus desejos, quais são as tuas ansiedades. Eu só preciso orar, te entregar, né, te encorajar a seguir em frente. Então, esse é também um terceiro ponto. E a gente vê lá em Efésios 6, 18 e 19. Perdão. Com toda oração, súplica, orando em todo o tempo do Espírito Santo, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dado no abrir da minha boca a palavra com intrepidez, fazer conhecido o ministério do Evangelho. Então, que a gente possa ser cuidadoso, que a gente possa ser zeloso com o irmão. Isso reflete a glória de Deus, reflete a santidade, e por isso que somos vistos como diferentes, né? Olha, ali
as pessoas estão uma para orar pelos outros e não para julgar, para apontar, né? A gente está ali para acolher, né? Para abraçar o irmão. Então, que a gente possa fazer uso do culto de oração, fazer um bom uso do culto de oração, dentre esses 3 pontos que eu trouxe e vários outros que ao longo de idas aos cultos de oração, a encontros na igreja, a gente começa a se descobrir, e isso é tão bom que a gente fica com medo de perder essa intimidade, a gente fica com medo de, eita, não vou porque foi tão bom a semana passada, né? Isso é gradativamente, você vai conquistando, é feito amizade, como eu falei lá no início. Você vai conquistando gradativamente o prazer, né, de estar ali em comunhão, né, validando a sua fé, né, apresentando ao Pai os seus pecados, os seus erros, as suas transgressões, tendo esse momento de comunhão, de zelo, uma oração limpa, né, com cuidado com o outro irmão. Então que possamos ter sempre momentos dessa forma, né, que possamos ter esse cuidado, esse zelo, né, com o outro. Então foram essas 3 reflexões, assim, esses 3 pontos que eu vi muito interessante, né, na utilização, na ida, né, qual é a importância de estar no culto de oração, né, e não apenas eu quero alcançar uma graça, né, e aí eu vou começar a ir para o culto de oração, e aí já alcancei a minha graça, não tem mais necessidade, né, mas sim essa questão realmente da intimidade, da relação. É a busca constante pela relação com Cristo, né? É a intimidade, é você vivenciar situações dentro de um culto de oração que você fica ansioso de trazer para dentro da tua casa, né? E você começa a estender o culto de oração para dentro do teu lar também. Então que os irmãos possam fazer bom uso, né? A gente está retornando, né? Com algumas restrições, lógico, óbvio, porque a gente precisa, né, é necessário para o momento, mas que possamos fazer o bom uso, né, dos cultos de oração, de todos os cultos da nossa igreja, que possamos ir para a nossa igreja não apenas para cumprir tabela ou porque eu preciso ir porque senão minha semana que vem, não como um amuleto de sorte, mas sim como um prazer de estar na casa do Pai, de estar em comunhão, de estar usando esse espaço para ter uma relação de intimidade com o Pai, né? Então que possamos, né, cada dia mais, né, fazer uso desses momentos de oração na casa do Pai. Amém? Espero que a gente tenha tido uma boa reflexão, que a gente consiga, né, pensar, né, em vários outros pontos, que eu sei que os irmãos aí têm vários outros pontos, né, que a gente possa desenvolver isso no retorno da IPM. Eu fico grata aos irmãos, né, pela oportunidade e pela confiança, né, em trazer alguma reflexão, né? Não é pregação, porque eu não sou pastora nem sou pregadora, mas uma reflexão, né, que a gente vai olhando, analisando e compartilha com os irmãos. Então, eu fico grata aos irmãos pela oportunidade e pela confiança. Eu peço aos irmãos que continuem olhando as mensagens no WhatsApp para que vocês não percam nenhuma novidade da EPM. Vocês fiquem sempre ligados também no YouTube, né? Quem fez já se inscreveu no canal, automaticamente já recebe alguma informação. Então, que os irmãos continuem ligados nisso aí e que Deus continue abençoando cada um dos irmãos, né? Fiquem na paz de Cristo Jesus. Amém?